E aí, pessoal? Tudo sussa? Preparados para mais uma Deep Dive? Preparadíssimos. Hoje o papo é sobre um negócio que, olha, mexe com a cabeça de um jeito. De um jeito bom, né? É de um jeito bom. A gente recebeu uns textos seus aí falando sobre como a gente tenta entender, tipo, o que tá por trás do que a gente vê. Sei lá, tipo, a essência da realidade. A essência da realidade, isso. Parece papo de filósofo, né? Qual tal? Mas a gente vai ver que tem física, tem história, tem de tudo um pouco. Desde os primeiros caras que tentaram explicar o mundo sem apelar pra Zeus. Sem apelar pra deuses, sem apelar pra mágica. Até as teorias mais, sei lá, alucinantes da física quântica. Exatamente. A ideia é a gente pegar esses textos que você mandou, que aliás estão um show de bola, obrigado por compartilhar com a gente. A gente adora quando vocês participam. É. E aí a gente vai meio que garimpar as ideias mais importantes, sabe? Pra você extrair uru, né? É, É. extrair o ouro. Porque às vezes a gente tá lendo um texto e aí tem uma ideia genial que tá meio escondida ali. É, no meio do texto. No meio do texto. E aí a gente quer destacar isso pra você. Você mandou coisa que vai, tipo, dos gregos antigos. Os clássicos. Os clássicos, até discussões super recentes sobre espaço, tempo. A natureza da realidade. É, e a nossa missão hoje é deixar tudo isso o mais claro possível pra você. A gente quer ter um papo aqui, tipo, de boa, Descontrair? descontraído, cheio de momentos eureka. Que nem quando você acha a última peça do quebra-cabeça. Exatamente. Mas sem te deixar com aquela sensação de que, meu Deus, ele não entende nada. Tipo, onde eu tô? Que dia é hoje? Então já aperta os cintos porque a gente vai começar lá em Mileto. Ah, Mileto. Que tinha uma galera que teve uma sacada brilhante. Eles descobriram como as coisas funcionam. Sem precisar de oráculos. Sem precisar de oráculos. Sem precisar dizer que foi Zeus que quis. É. Qual que foi a grande sacada de Mileto? Eles meio que trocaram porquê, sabe? Ah. Aquele porquê místico. Ah, por que que ninguém sabe? É, por um como. Hum. Um como mais racional. Uhum. Baseado no que eles conseguiam observar. No que dava pra ver. É, no que dava pra ver. No que dava pra pensar E testar, né? e testar. Imagina, naquela época, eles estavam, tipo, inventando a ciência. É, eles estavam, tipo, dando o pontapé inicial pra ciência moderna. Que loucura. Que mudança radical, né? De repente não precisa mais de explicações sobrenaturais pra tudo. É, não precisa mais ficar inventando deuses pra explicar o trovão, o relâmpago. Vai o terremoto! É. E o mais importante, eles estavam abertos a mudar de ideia, sabe? É, tipo, se aparecesse uma evidência nova, Uma observação diferente. eles estavam dispostos a falar, opa, peraí, vamos repensar isso aqui. Em vez de ficar agarrado naquela ideia antiga. Imagina só, questionar as verdades estabelecidas há séculos. Era tipo, calma lá, vamos dar uma olhada de novo. Vamos raciocinar um pouquinho. E essa postura, bicho, foi uma revolução. Uma baita revolução. Total. E Milady, por causa disso, acabou virando o berço de um monte de coisa importante, né? É, tipo, filosofia, As primeiras ciências da natureza. estudos de geografia, até de história. É, eles estavam sedentos por conhecimento. E se a gente liga os pontos, a gente vê que toda a base do pensamento científico e filosófico que rolou ali no Mediterrâneo, A base do Ocidente. que a gente usa até hoje, nasceu dessas ideias lá de Mileto. É como se fosse a raiz de uma árvore gigante, sabe? Nossa, que metáfora bonita. É, uma árvore gigante do conhecimento. Mas, infelizmente, nem tudo são flores, né? É bem... Mileto, essa cidade que era tipo um farol de ideias, Um centro cultural efervescente. acabou sendo destruída pelas persas lá por 494 antes da Era Comum. É, depois de uma treta que não deu muito certo. A treta. Deve ter gente que virou escrava. Dizem que a tristeza foi tão grande que em Atenas proibiram de fazer peça de teatro sobre a queda de Mileto. Caramba, de tão deprimente que era. É, tipo, imagina, proibir peça de teatro. Porque devia ser muito triste. Devia ser de cortar o coração. Mas o que é inspirador é que, tipo, 20 anos depois. Os gregos deram a volta por cima. Mileto também renasceu. Voltou a ser um centro importante. De comércio, de ideias. E continua espalhando aquela mentalidade de investigação, de pensamento crítico. É, tipo, a gente não desiste. A gente vai continuar pensando, a gente vai continuar questionando. E aí, nesse fervo todo de ideias, surge um cara um tempinho depois, Por volta de 450 antes da Era Comum. que dizem que foi um dos maiores pensadores da antiguidade. Prepara o coração. Demócrito. Demócrito de Abdera. É esse nome. Demócrito. É um nome que impõe respeito, né? Impõe respeito, mas o que me impressiona é que quase tudo que ele escreveu se perdeu. Uma pena. Mas mesmo assim, a influência dele foi enorme. Por quem teve acesso às ideias dele. Sêneca, por exemplo, chamava ele de o mais esperto de todos os antigos.
E Cícero ficava se perguntando quem conseguiria se comparar a ele em talento e inteligência. Caramba. E qual que era a grande piração do Demócrito? Porque já esse nome atomismo Já assusta, né? já assusta um pouco. Parece complicado. Mas vamos simplificar essa parada. Beleza, simplifica pra gente. A ideia central do Demócrito era, tipo, chocantemente simples. Sério? Sério. Ele achava que o universo inteiro O universo inteiro. era feito de um espaço vazio e infinito. Vazio e infinito. Era infinito. E nesse espaço tinha um número incontável de átomos. Átomos. Tipo aqueles que a gente estuda na escola. É, só que um pouco diferentes. Mas a gente já vai chegar lá. Tá. E esses átomos estavam o tempo todo se movimentando. Tipo uma festa cósmica de átomos. Uma rave atômica. E só isso, só átomos e vazio. Só. Ah. Pra ele não tinha pra cima e pra baixo no E universo. sempre se emborda. Era tudo meio que uma bagunça organizada. Uma bagunça organizada, adorei essa definição. De átomos e vazio. Tá, É. mas e os átomos? Eles eram tipo as bolinhas que a gente vê nos livros de química. Não, exatamente. Cara. Pro Demócrito, os átomos não tinham nenhuma característica própria além da forma. Sua forma? Só a forma. Eles não tinham peso, cor, gosto. Ele até mandou essa. Doce é convenção, amargo é convenção, quente é convenção, frio é convenção, cor é convenção. Oh. Átomos e vazio existem de fato. Ou seja, o jeito que a gente sente as coisas É tudo interpretação da nossa mente. é uma ilusão. É uma ilusão criada pelos nossos sentidos e pela forma como nosso cérebro interpreta os sinais que eles mandam. Nossa, que doideira. É, então para ele, tudo que existe é feito desses mini blocos indivisíveis. Os átomos. Que ficam voando por aí no vazio, trombando, grudando, desgrudando. Parece um fliperama gigante. Total. E a lógica era que átomos parecidos se atraem. Tipo humans. Ímãs. E aí eles se juntam e formam coisas maiores. E toda a variedade de coisas que a gente vê no mundo. As árvores, as montanhas, os rios, os animais, a gente... Seria só o resultado dessas combinações malucas de átomos. Exatamente. Tipo uma mesa, uma cadeira, nós mesmos. Tudo feito da mesma coisa fundamental. Só que montada de jeitos diferentes. É. A realidade, com toda a sua diversidade, Uhum. seria tipo um Lego gigante. Que legal! Com infinitas possibilidades de construção. E essa construção não tem nenhum objetivo final. Pro Demócrito, não. Nessa festa cósmica dos átomos, Breve atômica. não teria nenhum objetivo, nenhum propósito predefinido. Tá. E a filosofia ética dele era bem interessante também. Ele defendia a paz de espírito. Pode espírito. É, tipo, ficar tranquilo, na boa, Sem estresse. sem estresse. Ele achava que isso seria alcançado com moderação, E- equilíbrio, E confiança na razão. sem se deixar levar pelas emoções. Faz sentido. Mas, pelo que eu vi aqui, nem todo mundo curtia as ideias do Demócrito, né? É verdade. Parece que Platão e Aristóteles não eram muito fãs dele. Sério? Eles conheciam bem as ideias do Demócrito, mas botaram banca contra elas. Que curioso. Por quê? Eles defendiam outras explicações pro mundo, Ah. que ironicamente acabaram meio que atrapalhando o avanço do conhecimento por um bom tempo. Eita. Mas faz parte, né? A história da ciência é cheia de idas e vindas. Verdade. Mas. E aí, o Demócrito? Tinha mais alguma ideia revolucionária? Ah, tinha sim. Ele também teve umas sacadas sobre a continuidade da matéria. Continuidade da matéria. E tipo, será que a matéria pode ser dividida para sempre? Sei lá, nunca parei pra pensar nisso. Ele percebeu que essa ideia de dividir infinitamente a matéria tinha um problema. Que problema. A gente sabe disso porque Aristóteles escreveu sobre o argumento do Demócrito. Ah, tá. Ele imaginou o seguinte: se a matéria pudesse ser dividida infinitamente, Tipo, cortar sem parar. o que sobraria no final? Sei lá, poeira. Se sobrassem pedacinhos com algum tamanho? Tipo, migalhas. Significaria que a matéria ainda não tinha sido dividida infinitamente. Ah, tá. Faz sentido. Então só poderiam sobrar pontos sem tamanho. Pontos. É tipo, pontos matemáticos, sem dimensão nenhuma. Mas aí que pega, né? Se você tenta juntar esses pontos sem tamanho, Não importa quanto você junte. você nunca vai formar algo que tenha tamanho. Nossa, é mesmo? Tipo, somar 0 com 0. Vai dar sempre zero. Então, para ter alguma coisa com tamanho, você precisa de alguma coisa que já tem um tamanho mínimo, certo? Exatamente. Essa era a sacada do Demócrito. E essa linha de raciocínio dele, lá de 2000 anos atrás. Tem a ver com a física quântica de hoje. Tem. É incrível como ideias antigas podem ecoar na ciência moderna. Demais. E além do Demócrito, quem mais estava pensando fora da caixa naquela época?
Tinha o Parmênides e o Zenão. Esses nomes me lembram alguma coisa. Eles eram da escola eleática. Ah, E eles levavam essa coisa da razão muito a sério. tipo, muito a sério mesmo. Muito. A ponto de chegar a conclusões, assim, meio estranhas sobre a realidade. Tipo, me dá um exemplo. O Parmênides, por exemplo, que viveu no século antes da Era Comum. Um pouquinho depois do Demócrito. Ele levou o racionalismo de Mileto ao extremo. É. Ele acreditava que a razão mostrava que as coisas podiam ser completamente diferentes do que a gente sente com os nossos sentidos. Nossa, que loucura. Ele meio que seguiu um caminho de pura lógica para chegar na verdade. E isso levou pra onde? Para metafísica, Ah, tá. o que acabou afastando ele um pouco do que a gente hoje chama de ciência natural. Entendi. Tá, né? Usa não. O Zenão ainda é mais radical. Sério. Sério. Ele usou uns argumentos bem doidos, que a gente chama de paradoxos, Ah, os paradoxos do Zenão. Já ouvi falar. para tentar provar que tudo que a gente vê é ilusão. Ilusão, tipo Matrix. É tipo Matrix. E que a ideia de movimento é absurda. Como assim absurda? Tudo se move. Eu sei. Uh! Mas ele tinha os argumentos bem elaborados para defender isso. Tipo qual? Me conta um. O mais famoso é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Ah, esse eu conheço. Mas nunca entendi direito. É a história de uma tartaruga que desafia o Aquiles para uma corrida. O Aquiles, o herói grego. É ele mesmo, o mais rápido de todos. Tá, e aí? Só que a tartaruga pede uma vantagem tipo uns 10 metros. Coitada da tartaruga, não tem chance. É o que parece, né? Mas o Zenão argumentava que o Aquiles nunca ia alcançar a tartaruga. Nunca. Como assim? Para chegar onde a tartaruga começou, o Aquiles precisa correr 10 metros, certo? Certo. Mas nesse tempo, a tartaruga já andou um pouquinho mais para frente. Ah, Para alcançar esse novo ponto, o Aquiles tem que correr essa distância extra. mas aí a tartaruga já andou mais um pouquinho. Exatamente. E E assim por diante, infinitamente. tempo mais rápido que o que nem seja. Ele sempre vai ter um pedacinho a mais para correr. Porque a tartaruga sempre vai estar um pouquinho na frente. É tipo uma pegadinha, Mas isso não faz sentido. é o que parece, né? Mas o Zenão estava tentando mostrar que para alcançar a tartaruga, Aquiles teria que passar por um número infinito de pedacinhos. cada vez menores, E isso levaria um tempo infinito. mesmo que cada pedacinho levasse um tempo finito. Nossa, que doideira. Ele comparava isso com dividir uma corda no meio infinitas vezes. Sei lá! Parece que vai dar errado isso aí. Você teria um número infinito de pedaços, cada vez menores. Mas a soma de todos os comprimentos ainda seria o comprimento original da corda. Exato. E aí, o Zenão estava basicamente cutucando essa ferida. É. Será que existem mesmo espaços infinitamente pequenos? É uma pergunta profunda. É, e essa é uma das grandes perguntas que a física moderna tenta responder. E aí que entra o Leucipo de novo, É ele mesmo. que dizem que foi aluno do Zenão. Isso. Parece que ele pegou essa confusão toda e tentou achar uma saída. Ele conhecia os paradoxos do Zenão, mas propôs uma solução diferente. Qual? Ele sugeriu que talvez não exista nada que seja infinitamente pequeno. Tipo um limite para quão pequeno algo pode ser. Exatamente. E como ele chegou a essa conclusão? Ele argumentou que com pontos infinitamente pequenos, Você nunca ia conseguir construir algo que tenha tamanho. Tipo a corda do Zenão. Ah, Para formar o comprimento da corda, você precisaria de um número limitado de objetos. com tamanho mínimo. Isso. Então a corda não podia ser cortada infinitamente. Assim como uma matéria não seria contínua. Mas seria feita de timel. Átomos. Átomos individuais, com um tamanho definido. Nossa! Ele meio que reviu a ideia do Demócrito. E o mais incrível é que essa ideia de que a matéria tem uma estrutura atômica Se mostrou correta. totalmente correta. A ciência moderna provou isso. A gente sabe que a matéria é feita de átomos. Se você divide uma gota d'água, você continua tendo gotas d'água. Até chegar na molécula de água. E aí não dá mais para dividir. E ao longo dos séculos, a química foi mostrando que as substâncias são feitas de combinações de elementos. De proporções fixas. E aí, mais de 2000 anos depois da intuição do Demócrito, A ciência deu a prova final. a matéria é granular. É de pirar o cabeção, né? É! Essa galera da Grécia Antiga era muito à frente do seu tempo. Geniais. Mas é uma pena que a obra completa do Demócrito se perdeu, né? Uma baita perda para a história do conhecimento. Imagina o que a gente podia ter aprendido com ele. Infelizmente, a gente tem acesso a quase tudo do Aristóteles, Que influenciou muito o Ocidente. mas quase nada do Demócrito. E se fosse o contrário? Se a gente tivesse mais do Demócrito e menos do Aristóteles. Nossa história podia ter sido diferente. Quem sabe, talvez a gente tivesse uma visão mais naturalista, materialista. Desde o começo. Mas a história é história, né? Pois é. E parece que a religião também deu uma mãozinha nessa seleção de ideias que sobreviveram.
séculos de pensamento monoteísta dominante não ajudaram muito Demócrito. Porque as ideias dele não batiam com a doutrina, né? E depois que o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, Aí complicou de vez. rolou um fechamento das escolas de pensamento antigas. E uma destruição de textos que não eram cristãos. Uma censura. E aí o Demócrito acabou meio que esquecido. Mas ainda bem que pelo menos um pedacinho do pensamento atomista sobreviveu. Graças ao poema do Lucrécio. Sobre a natureza das coisas. Ah! Esse poema lindo guardou parte do pensamento atomista antigo. E qual era a visão de mundo do Lucrécio? Com espaço infinito cheio de átomos se mexendo. E do outro lado, a gente tem o Aristóteles com a Terra no centro do universo. Uma separação entre o que era terrestre e o que era celeste. Explicações para tudo baseadas numa finalidade. Medo dos deuses, medo da morte. E uma supervalorização da tradição. Que contraste. E a física deles também era diferente, né? Totalmente. O Aristóteles falava de movimento natural e movimento forçado. E do lugar natural de cada coisa. Ele achava que tudo tentava voltar para o seu lugar natural. Tipo uma pedra caindo no chão. Porque o lugar natural dela é embaixo, E as bolhas de ar subindo na água. porque o lugar natural delas é em cima. E essa física do Aristóteles durou quanto tempo? Bom tempo. Até a Revolução Científica. E começou lá com a astronomia. Exato. A astronomia antiga já tinha chegado num nível bem avançado. Com Ptolomeu e o Almagesto. Mas aí a ciência antiga meio que sumiu do mapa. E foi parar na Índia. E depois voltou para o Ocidente com estudiosos persas e árabes. Nossa, que viagem. Mas a astronomia ficou meio parada por mais de 1000 anos. Até que aparece o Copérnico, O revolucionário. que propôs o sistema heliocêntrico. Com o Solo no centro do sistema solar. Que mudança radical. Uma baita quebra de paradigma. E como ele chegou a essa conclusão? Ele estudou o Magesto do Ptolomeu. E percebeu que tinha algo errado. Ele viu que o modelo geocêntrico, com a Terra no centro, era muito complicado. Tinha muitas exceções, muitos ajustes. Ele teve a coragem de mudar tudo. Colocou o Sol no centro. E simplificou o sistema. Que genial! E aí o caminho estava aberto para a gente entender o universo de um jeito muito maior. E depois veio Galileu. Que sacou que se o céu seguia regras matemáticas. A Terra também devia seguir. Ele descobriu leis matemáticas para descrever o movimento das coisas aqui na Terra. Pô, a lei da queda dos corpos. Exatamente. Mostrando que a velocidade de um objeto caindo aumenta de um jeito constante. E essa foi a primeira lei matemática para coisas que acontecem aqui na Terra. Mostrando que a matemática não era só coisa do céu. E aí o Newton chegou para juntar tudo, Com a lei da gravitação universal. mostrando que é a mesma força que faz as coisas caírem na Terra. É a que mantém os planetas girando em volta do Sol. Caramba! Fim da separação entre céu e terra. No universo newtoniano não existe mais lugar natural, As coisas se movem em linha reta. a não ser que uma força atue sobre elas, E a gravidade é essa força universal. que puxa todos os objetos uns para os outros. E o Newton também descreveu a matéria como sendo feita de partículas Sólidas, maciças, duras que ocupam espaço. e se movem. Espera aí. Partículas que se movem no espaço infinito. Isso não te lembra Demócrito? É mesmo. A mecânica do Newton, de certa forma, é uma volta ao mundo do Demócrito. Que legal! E essa nova visão de mundo deixou o iluminismo todo empolgado. E serviu de modelo para outras ciências. Mas essa visão de partículas se movendo no espaço também não estava completa. Aí vieram o Faraday e o Maxwell. Com a ideia de campos, E de sondas. O Faraday teve a intuição de que, em vez de forças agindo à distância, Existia algo real, um campo espalhado pelo espaço. que era modificado por corpos elétricos e magnéticos. E que, por sua vez, agia sobre esses corpos. Ele imaginou esse campo como sendo feito de linhas de força. Tipo, as linhas de um imã. Isso. E o Maxwell, o que ele fez? Ele mostrou que a luz era uma vibração dessas linhas do Faraday. Juntando eletricidade, magnetismo e ótica. E a cor seria só a frequência dessas ondas. Nossa, que unificação! Ele não só explicou a eletricidade e o magnetismo. Como também a natureza da luz. E as equações dele previram a existência de ondas eletromagnéticas capazes de transmitir informação. Que é a base da nossa tecnologia hoje. O rádio, a TV, o celular. Tudo isso graças ao Maxwell. Mas aí apareceu um problema. Uma contradição entre as teorias do Newton e do Maxwell. Ah, tá. Por causa da velocidade da luz. As equações do Maxwell diziam que a velocidade da luz era constante. Para todo mundo. mas na física do Newton, a velocidade era sempre relativa. Dependia de quem estava observando. E aí,
Como resolver essa treta? Entra Einstein. Com a teoria da relatividade restrita. Ele disse que a velocidade da luz é a mesma para qualquer observador. Não importa como ele esteja se movendo. E essa ideia mudou tudo. Nossa compreensão de espaço e tempo. E nos deu a famosa equação MC1. Mostrando que massa e energia são a mesma coisa. Só que em formas diferentes. E depois, o Einstein foi além, Com a relatividade geral, que mudou nossa compreensão da gravidade, que não seria uma força, mas a curvatura do próprio espaço-tempo. causada pela presença de massa e energia. Imagina um tecido elástico esticado. Tipo um lençol. É. E aí você coloca uma bola de boliche em cima A bola vai afundar o tecido. e cria uma curvatura. E se você jogar bolinhas de gude perto da bola de boliche, Elas vão se curvar em direção à bola, não porque a bola tá puxando elas. mas porque o tecido está curvado. Nossa, que analogia legal. É mais ou menos assim que a massa distorce o espaço-tempo. E influencia o movimento dos objetos. Foi uma das maiores sacadas da história. O Einstein percebeu que o campo gravitacional é o próprio espaço. Que se curva e se distorce por causa da massa e da energia, O mundo não seria feito de espaço mais partículas, mais campos? mas só de partículas e campos. E a órbita dos planetas? Não seria resultado de uma força misteriosa. Mas o movimento em linha reta num espaço curvo? Ele até previu que a luz do Sol se desvia por causa dessa curvatura, E isso foi comprovado. com experimentos, E a trajetória de um avião entre Roma e Nova York? que parece curva num mapa. Seria, na verdade, o caminho mais reto num espaço curvo? E os buracos negros? Que são regiões com uma curvatura tão forte que nada escapa. Nem a luz. Que é doideira. A relatividade geral descreveu esses fenômenos com precisão incrível, Mas ainda faltava entender o que acontece em escalas muito pequenas. onde a curvatura do espaço e a natureza quântica da matéria se encontram, Aí entra a gravidade quântica. Que tenta unir a relatividade geral com a mecânica quântica. Uma missão quase impossível. porque elas parecem ser incompatíveis. A relatividade geral vê o espaço do tempo como algo liso. Contínuo, Mas a mecânica quântica diz que tudo é granular. incerto. E depende das relações entre as coisas. E aí, como juntar essas duas? Entra a gravidade quântica em loop. Que diz que o próprio espaço é feito de quanta de espaço. Tipo os tijolinhos que constroem o espaço. Exatamente. O espaço não seria uma caixa rígida e vazia. Mas algo dinâmico, feito desses quanta. Então, voltamos à ideia de que a matéria não é infinitamente divisível. É. Só que agora aplicada ao próprio espaço. O universo seria tipo um videogame super pixelado. Essa é a previsão da teoria dos loops. O espaço não é contínuo, Ele é feito de átomos de espaço. extremamente pequenos. Lembra da ideia do Leucipo e do Demócrito. É a estrutura granular da matéria. Só que agora aplicado ao espaço. E a gravidade quântica em loop também mexe com a nossa ideia de tempo, né? O tempo sum na teoria. Assim como o espaço como recipiente desaparece. A ideia de tempo como um fluxo constante também são. Na teoria fundamental não existe uma variável tempo. O tempo também seria feito de quanta. O tempo emergiria das interações dos quanta de gravidade. Então o tempo que a gente sente passar A sequência de eventos. seria uma ilusão. Exatamente uma ilusão. Mas uma forma simplificada de ver as coisas. Isso funciona bem para o nosso dia a dia. Mas não, na verdade, fundamental. A passagem do tempo seria uma consequência da nossa maneira limitada de ver. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.